Deixa eu ver se vocês devem estar verificando. Acho que é legal só para situar, né, quem tá chegando agora. Eu comentei um pouquinho, né, também com as duas professoras aí, as convidadas do dia para participar dessa roda, né, de conversa, para elas entenderem um pouquinho também, para todo mundo estar pensando junto, né? E aí aproveitei já o próprio Instagram ali, que tem sempre, de vez em quando, tem novidades, tem a divulgação né, do que o grupo faz e qual é o contexto que a gente está aqui. Mas primeiro eu gostaria acho que tá todo mundo já voltou, acho que tem acho que uma ou duas pessoas que ainda estão voltando, né? Mas não tem problema. Mas a nossa ideia, né, nesse segundo momento de hoje, seria a gente fazer então uma roda, né, de prosa com, com professores, né, que já trabalham um pouco com essa questão da cultura maker, né, na escola, sob diferentes perspectivas, inclusive, né, acho que isso também é interessante. Maker, né, tem uma coisa de mão na massa, então tem um universo aí que a gente falou lá nos encontros anteriores que, que está associado, né, todo esse movimento, esses espaços novos com várias tecnologias, enfim. Então tem muita coisa acontecendo. Então a ideia é trazer um pouco de professores que trabalham um pouco já nesse contexto, que já têm se envolvido com isso, né, para trazer algumas práticas, algumas experiências, né, em que a gente possa, e aí inclusive possa aproveitar esse momento para interagir mesmo, né, para a gente poder perguntar, tirar dúvida, trocar ideias. Então é um pouco nesse sentido o dia de hoje, né. Esse segundo momento, né, a gente já vinha de uma atividade anterior, esse segundo momento é para isso. E aí a gente convidou, né, a professora Kátia. Bom dia, Felipe. Bem-vindo aí ao grupo. Tudo bem? A gente convidou a professora Kátia, né, a professora Mônica, que atuam na rede municipal de Joinville, né? Joinville tem um projeto lá já de educação maker, né, nas escolas. E as duas professoras são professoras que estão sempre ali realizando, né, atividades, formações, práticas com estudantes, apoiando outros professores, né, em alguns momentos. E aí elas vão contar um pouco disso. Mas acho que antes de a gente entrar, acho que vale a pena só mencionar, né, que esse momento que a gente está proporcionando aqui, vivendo aqui e abrindo, né, inclusive para outras pessoas, tem a ver com esse projeto, né, da UFSC ali, que um dos responsáveis é o próprio Elisandro, que está aqui, né, do PROSA, que tem a ver com o Departamento de Educação ali da Universidade Federal de Santa Catarina, mas é um grupo multidisciplinar, digamos assim, né, com a ideia de aproximar aí, né, a universidade e a comunidade via projetos de extensão, de pesquisa, né, e outras ações que esse grupo se propõe a fazer. Então tem vários projetos rolando, né, ali, e um deles foi essa aproximação com a Prefeitura de São Bento do Sul, né, no contexto desse projeto que a Prefeitura de São Bento do Sul, né, da cidade ali, tem desenvolvido, né, para que eles estão chamando de Educa Maker, né, que é uma proposta de educação maker desenvolvida pela prefeitura, né, e tem todo um contexto ali que eles estão desenvolvendo. E nesse sentido a gente vem auxiliando, né, esse grupo Prosa vem auxiliando a pensar um pouco, né, ajudar a pensar como é que essas práticas vão se desenvolver, o que é esse projeto, o que é possível fazer, o que é educação maker, o que já existe, o que a gente pode aproveitar, enfim, como que a gente significa isso e se apropria de todo esse universo, né, no contexto, né, desse projeto em particular. Então aqui a gente tem na sala, principalmente, professores que são os professores referências, digamos assim, né, o núcleo duro, que está envolvido com esse projeto na prefeitura de São Bento do Sul, né? Então, os professores aí, se vocês olharem no Hangout, tem a professora Lisandra, né? A professora Mara, o Marcos, o José Laor, o Celso, a Arlene, a Cleide, né? A Cleide acho que não pode estar hoje com a gente, ela tinha um outro compromisso, então ela não conseguiu. A Alana, né? Também representante ali deles. Então, esse é o contexto da atividade. E aqui, então, a gente resolveu, dentro desses encontros que nós viemos fazendo aos sábados de manhã, a gente resolveu trazer, né, faz sentido trazer professores que têm outras experiências e que possam compartilhar elas hoje aqui. E aí, quem são essas... Não sei se, Elisane, você quer fazer algum complemento com relação à prosa? Tá tudo certo? Pode? É isso? Beleza.
E aí eu estou compartilhando aí o Instagram do Prosa, né? A página aí vocês podem encontrar mais informações sobre o grupo, né? Enfim, tem ali o site também, vocês conseguem, quem quiser saber mais sobre isso. E aí, a atividade de hoje é essa daqui, né? Agora, nesse momento, a gente criou uma roda de conversas, né? Uma prosa com especialistas, né? Intitulada Experiências em Aprendizagem Mão na Massa e Educação Maker, né? E a gente convidou a professora Mônica Asquino e a professora Kátia, que são ambas da prefeitura lá do município de Joinville, né? E eu vou aqui atuar mais como um mediador aqui, né? Ajudando também a pensar isso, tá? Então, só para a gente apresentar, né, as professoras, dar as boas-vindas, elas podem falar um pouquinho mais também, né, sobre elas. E acho que a ideia é que todos fiquem bem à vontade, tá, para poder conversar, para poder trocar ideias, né? Eu acho que esse é o mais importante, né? A gente poder fazer uma conversa mesmo, né? Se aproximar, eventualmente a gente pode estabelecer outras parcerias. Então, enfim, esse é o movimento que a gente também está tentando fazer aqui hoje, tá? Da professora Kátia, né? Tem uma breve síntese aqui, né, das experiências dela, né? Especialista em entendimento educacional, especialista em ciência e tecnologia, professora da rede municipal, professora de informática, né, da rede também, e tem uma experiência interessante com a coordenação do espaço, né, numa das escolas da prefeitura lá, né, fazendo essa articulação entre as práticas maker, o espaço, as possibilidades, né, buscando sempre fazer essa articulação, inclusive, em alguns momentos, fazendo atividades com os estudantes, né? Então, ela vai contar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Professora Kátia, bem-vinda, obrigado, né, por aceitar o convite também, tá? Eu sei que os sábados aí são sagrados, mas é por um bom propósito, né? Tá bom? E a professora Mônica, também, né, da rede, né, professora integradora de mídias da rede municipal de Joinville, pedagoga, licenciada em informática, especialista em artes na educação e tecnologias digitais na educação e mestrando em ensino de ciências e matemática e tecnologia pela UDESC. Também tem bastante experiência, né, numa pegada de tecnologia, educação, né, e sempre, né, em sala de aula, pensando em sala de aula. E também, eu acho que vale destacar que tem um grupo aqui, às vezes a gente divulga ali, né, no nosso grupo, tem uma rede de aprendizagem criativa, nacionalmente falando, e tem núcleos regionais, né, dessa rede de aprendizagem criativa. E a Kátia e a Mônica, né, e eu apoio quando eu consigo, assim, também, fazem parte dessa rede do núcleo aqui em Santa Catarina. E esse núcleo, às vezes, organiza formações online, assim, atividades de 1 hora, 2 horas, né, trazendo uma tecnologia, trazendo um recurso, trazendo uma prática, sempre, né, aberto a todo mundo. E elas participam também. Então, às vezes a gente, se vocês procurarem aí depois o Instagram desse núcleo, né, que se não me engano é rbac.sc, né, rbac.sc, também lá de vez em quando tem ali atividades e tal, sempre nesse contexto da educação maker, mão na massa, que vocês podem também conhecer, se aproximar de pessoas que têm feito isso, tá? Enfim, acho que fiz o contexto, acho que agora a palavra seria da Mônica e da Kátia, como elas são parceiras também, né, lá na rede, elas planejaram ali um compartilhamento meio em conjunto, né, Mônica e Kátia? Então, acho que agora é com vocês, se vocês quiserem se apresentar um pouquinho melhor, se eu cometi alguma gafe aqui, por favor, corrijam, né, podem falar um pouquinho disso, e daí acho que é com vocês agora, se precisarem de alguma ajuda, é só avisar, beleza? Tranquilo, João. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? E colocar que a gente está aqui sábado de manhã porque a gente acredita muito nessa educação maker, né? Nós fizemos uma apresentação bem breve, a ideia é abrir para dúvidas, né? Mas eu vou fazer um compartilhamento de tela, só para ter uma ideia do que nós trabalhamos e o que é a cultura maker, porque quando a gente fala em cultura maker, é muito comum as pessoas terem a ideia que é uma coisa muito complicada, né? Dá para ver a minha tela? Eu vou dar bom dia. Isso, Mônica, estamos vendo, sim. Eu vou dar bom dia a todos, né? Como a Mônica disse, é um prazer estar com vocês aqui, mesmo que seja um sábado de manhã. Nós só fazemos isso porque realmente acreditamos que o Espaço Maker ele causa uma mudança muito grande na educação e
e que é um momento de aprendizagem muito rico dentro da escola, dentro do ambiente escolar. É por isso que nós gostamos tanto e que fazemos esse trabalho. Então, até inclusive a gente intitulou a aprendizagem maker do papelão a programação justamente por causa disso. Tem gente que fala assim, eu não tenho conhecimento nenhum, mas o maker, ele é muito amplo, ele vai desde o bem simples até o bem mais sofisticado, né? Kátia? Então, o João já falou ali sobre mim, né? Falou das minhas formações, eu só vou acrescentar ali que eu sou líder do GIG Joinville. O GIG é o Grupo de Educadores Google, é um grupo de compartilhamento, que nós fazemos formações, tanto aqui no município, como algumas vezes nos reunimos a nível estadual também. E eu também sou multiplicadora do Camídia, do Instituto Palavra Aberta. Então, é só um acréscimo ali no que ele comentou. E aí eu vou falar um pouquinho dos projetos desenvolvidos, tá? Esses projetos são os que eu desenvolvo dentro do meu espaço maker, alguns deles no contraturno, outros deles no mesmo ambiente, no mesmo horário da aula. Então eu tenho um projeto de Meninas na Ciência, em parceria com a UFSC e a CAPES. É um projeto que a gente acolhe 3 meninas, nesse momento são apenas 3, mas a ideia é ampliar, e elas trabalham conceitos de ciência na prática, dentro da sala de aula. Nós temos os alunos digitais no contraturno escolar, que é um grupo de alunos que vem no contraturno para ajudar dentro do espaço maker, porque às vezes ali é muito corrido e nós não damos conta sozinha de 100% algumas vezes. Então, a gente precisa de ter alguém para ajudar, e nada melhor do que já preparar um aluno para ele estar pronto para o mercado de trabalho, porque ele já vai ter toda aquela dinâmica de como funciona o horário, né? Nós temos os alunos digitais dentro da sala de aula, que são aqueles que ajudam os professores dentro da sala de aula deles, e eles vêm comigo a cada 15 dias no contraturno fazer oficinas. Nós fizemos oficinas de tubo de papel higiênico, nós fizemos oficina de stop motion, de Arduino e algumas outras oficinas. Nós temos também o Clube da Robótica, que é em parceria com a UFSC também, que acontece quinzenalmente no Google Meet esse. E ainda participamos da competição de robótica do IGM, e a IGM é uma empresa de carros mundial, e ela está desenvolvendo esse projeto justamente para criar novas mentes, para ter pessoas que pensam um pouco diferente, né? Está sendo muito bom realizar todos esses projetos em sala de aula. Bom, no meu caso, o João já fez uma apresentação perfeita, não tenho nem nada mais a acrescentar, né? Em termos da minha atuação, eu trabalho também com projeto social, levando a programação em blocos para crianças carentes, além da formação de professores dentro do contexto escolar, porque é muito importante, até o João acabou de falar aqui uma coisa, assim, dos professores que estão participando dessa formação. É bem interessante quando a gente participa de uma formação, da gente estar formando outros professores, disseminando essas ideias. Por que está aqui hoje eu e a Kátia? Porque a gente aprende muito uma com a outra na troca, né? A gente trabalha o aluno digital, que a Kátia falou perfeitamente, o Espaço Maker, vocês vão achar que dá muito trabalho. Então, se vocês não tiverem o apoio, e nada melhor do que a gente ter aquele nosso aluno que já está formado para ajudar a gente, vocês vão ver que a gente acaba não dando conta. E, além disso, eu trabalho com informática profissionalizante, tanto dentro como fora do espaço escolar, que é o realmente preparar o aluno para a vida. Eu vou só dar um adentro aqui, antes da gente continuar, Mônica, que antes de continuar, que nós duas também somos vencedoras do Prêmio Expo Inovação aqui em Joinville, de 2018, né, Mônica? Isso. Com um projeto sobre o EJA.
Eixo inovador. Isso. Me fugiu o nome, nós esquecemos de pôr na nossa bibliografia, agora que veio nós lembramos. Então, aqui, o que é um professor integrador de mídias? Ele é um professor, primeiro, que ele não atende a uma turma, ele atende a todas as turmas da unidade, tá? Então, no meu caso, eu tenho 1.000 alunos para atender. A Mônica, nossa escola é um pouquinho... É igual, né? É o mesmo tamanho, né? Então, assim, nós atendemos aos 1.000 alunos e aos 40 e poucos professores, no caso da minha escola. Aí nós temos que trabalhar com todos, toda a equipe. Primeiro ao nono ano, tá? Então, nós damos suporte tecnológico e pedagógico para o professor regente. Nós pesquisamos tecnologias digitais e apresentamos sempre a esse professor em momentos de formação continuada que nós fazemos. Eu, pelo menos, tento fazer a cada 15 dias uma formação diferente com os meus professores. Nós pesquisamos tecnologias digitais e formamos o aluno digital. Quando eu falei do aluno digital, que ajuda o professor na sala de aula e que vem a cada 15 dias comigo, fazer oficinas, o que eu busco colocar nessas oficinas? Essas tecnologias que nós pesquisamos e que nós descobrimos que é legal. Porque uma grande ferramenta, vamos dizer assim, que nós temos é o próprio aluno. Então, às vezes, aquele professor que está mais resistente, o aluno vai e mostra para ele: olha, professor, nós fizemos isso aqui lá no Espaço Maker, olha que legal, vamos fazer com a turma? Então, isso daí, gente, provoca reações maravilhosas. Eu tinha um professor que ele não gostava de nada, e com essas oficinas eu consegui fazer com que ele agora, ele só quer vir fazer Kahoot comigo, porque eu ensinei os alunos, e os alunos começaram a ficar no pé dele, e agora ele vem toda semana procurar se pode fazer um novo. Então, eles são os nossos parceiros em todos os sentidos. Nós disponibilizamos as atividades para a prática pedagógica. Nós damos, assim, sugestões do que pode ser feito ou não. Nós não impomos, né, Mônica? É uma coisa que nós temos que deixar claro. Como o Espaço Maker também é novo aqui em Joinville, os professores ainda não têm assim, aquele domínio do que pode ser feito, o que não pode, assim como vocês. Então, a nossa função agora também é até fazer essa ponte. Olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, né? Dar sugestões e, se eles gostam ou não, aplicamos com a turma. O outro slide, Mônica. Aí eu virei já. Nós desenvolvemos protótipos, porque tudo nós temos que testar antes para ver se vai dar certo ou não, de aplicar com a turma. Então, esse protótipo, às vezes, eu faço sozinha, às vezes eu faço com o meu grupo de alunos digitais para testar. Daí depende do objetivo que nós temos e do tempo também. Nós orientamos programas no contraturno escolar, no meu caso, Meninas na Ciência, a competição de robótica e o clube da robótica, e os alunos digitais. Nós orientamos professores e alunos quanto à utilização da tecnologia digital ou não, porque é uma coisa interessante que nós pensamos que tecnologia é apenas aquilo que tem a ver com celular, computador, tablet, lousa digital, e, na verdade, uma folha de papel é uma tecnologia, o livro didático é uma tecnologia, o lápis, a borracha. Então, nós usamos de tudo dentro do Espaço Maker. E nós somos responsáveis pela manutenção e pela conservação dos equipamentos dentro do espaço. Nós desenvolvemos atividades makers de educomunicação, né? Trabalhamos a parte da educação midiática. O que é isso? Ensinamos eles a fazer um infográfico, por exemplo, um vídeo, manipular uma imagem, usar as ferramentas, né? Seja o Docs, o Excel, toda essa parte ali. De segurança na internet também entra ali dentro da educomunicação, que nós trabalhamos com eles. Nós fazemos maquetes e construções, e aí nessas construções entra de tudo, até desde fazer bolinha de papel para você construir o nome,
até você fazer uma fazenda eólica, né? Então, nós fazemos de tudo ali. Jogos analógicos e digitais, as- com as turmas nós desenvolvemos que eles produzem seus jogos analógicos, quer dizer, em papel, e digitais no computador, usando qualquer ferramenta que esteja disponível e acessível para nós naquele momento. Trabalhamos com programação, com a computação desplugada, com essa parte ali, com a robótica livre e com a robótica de blocos, que é mais a parte de programação mesmo. A robótica livre é mais quando nós criamos com outras coisas, como com papelão, com palito de picolé, palito de dente. Nós usamos materiais que estão mais acessíveis. E a robótica por blocos é no computador mesmo, né? Entra aqui também o EV3 do Lego, essas coisas também, né? Isso. Arduino, toda essa parte. Então, eu vou falar um pouquinho do o que seria interessante quando a gente busca trabalhar com essas propostas educacionais. Quando a gente está trabalhando no Laboratório Maker, a gente tem que ter em mente 3 pilares muito importantes: promover o conhecimento tecnológico, o conhecimento de conteúdo, porque também tem que ter um conteúdo a ser ensinado, e o conhecimento pedagógico. Então, quando eu faço essa promoção do conhecimento tecnológico aliado ao pedagógico e aliado ao conhecimento de conteúdo, nós temos o movimento maker. Tudo isso dentro de um contexto. Então, é bem importante que quando a gente está trabalhando, pensando na proposta do maker, que a gente pense nesses 3 pilares, que tenha um conhecimento tecnológico, que ele traga aquela parte pedagógica. Inclusive, uma vez me perguntaram qual a diferença do pedagógico e o conteúdo. Conteúdo qualquer um pode passar, é abrir um livro e passar, mas de que forma que eu vou passar para aquele meu aluno que ele vá absorver, né? Então, que seja a parte pedagógica, que geralmente a gente tem esse jogo de cintura, né? Que isso todo professor já é comum, se não tem, vai pegando com o tempo. Isso sempre aliado dentro de um contexto, senão ele acaba não dando o resultado esperado. Mas o conhecimento de conteúdo é uma coisa assim que acaba brotando quase que naturalmente quando a gente trabalha dentro da cultura maker. E o que vem fazer esse professor maker? Então, ele vai supervisionar, orientar, mediar as atividades. Uma coisa que a gente tem que parar para pensar é que o professor maker, ele sai daquela posição de detentor do conhecimento e ele vai estar ao lado do aluno. Então, ele não vai dar respostas, ele vai mostrar o caminho para o aluno trazer essas respostas. A gente não tem aquilo, eu vou fazer isso, isso, aquilo. Não, a gente vai trabalhar conforme os alunos. Então, os alunos precisaram parar em certo momento, resolver um problema, surgiu uma outra questão, a gente trabalha conforme a necessidade do aluno. É muito importante trabalhar com projetos, porque a gente simplesmente, como a Kátia falou, vou construir uma casa movida à energia do vento. Para que eu vou fazer isso? Qual a finalidade? E não é só construir a casa. Então, vamos passar um filme que tem a ver com isso, vamos trazer o contexto, vamos entender como funciona o consumo de energia na casa desse aluno. Então, fazer todo um projeto para compreender aquilo que eu vou trabalhar e aquilo que eu vou trabalhar também dar sentido para aquele meu conteúdo. E uma coisa muito importante é que esse professor maker, ele não vai trabalhar com uma disciplina só, ele vai integrar todas as outras disciplinas, porque quando a gente trabalha com maker, a gente tem que trazer os outros professores, às vezes, um professor de sala de português, ele vai ter que buscar ajuda de um professor de matemática, de ciências. Então, assim, a gente do Espaço Maker, até a gente faz essa intermediação, mas é necessário que a gente quebre aquela barreira de disciplinas separadas. Tem que integrar todas as disciplinas, fazer atividades transdisciplinares, interdisciplinares, né, até metadisciplinares, trabalhar tudo quanto é disciplina possível. Vocês vão ver que no começo parece impossível, mas deixa a nossa atividade até mais fácil de ser produzida. Posso só dar um adentro aqui?
essa questão ali da gente integrar a vida da gente, a nossa vida não é separada. Agora eu vou fazer vou fazer só cálculo e matemática, agora eu vou sentar e vou fazer aquilo ali. Na verdade, vivemos tudo ao mesmo tempo, né? E o Maker ele vem a contribuir com isso também. Você ter esse raciocínio lógico depois lá para frente para a tua vida. Perfeito. O que é trabalhar com o Maker, então? Eu tenho, como eu disse, antes de tudo, trabalhar com projetos, utilizar tudo que se tem à mão. E quando a gente diz tudo, é tudo mesmo. É se virar nos 30, porque a gente sabe que, principalmente, se tratando de prefeitura, não adianta ter aquela ilusão maravilhosa. Eu vou trabalhar agora com Arduino e vou mandar o meu diretor comprar 20 peças. Você não vai conseguir. Então, sim, é trazer tudo que você tem na mão. Às vezes, eu e a Kátia viramos rainha da sucata. É trazendo lixo mesmo e trabalhando com isso. Assim, no cantinho da minha sala hoje tem um monte de lixo que a servente tentou jogar fora. Aí até que eu expliquei para ela que aquilo ali era um supermercado que nós estávamos montando, com o primeiro aninho. Então, ele é bem essa coisa, né, de trabalhar com tudo que se tem à mão, tudo que a gente tem, como a Kátia tinha dito, lápis, borracha, que tiver, ele serve nessa metodologia Maker. Uma outra coisa muito importante, nós não somos detentores dos saberes. Então, a parceria é muito importante. No Espaço Maker, a gente vai ver martelo, vai ver serrote. Eu não sei usar isso. Então, se eu tenho faz tudo na escola, por que não chamar ele? Vou trabalhar com eletricidade, não entendo. Chama um pai eletricista. A gente tem que aceitar e buscar parcerias dentro e fora da escola. E a gente tem que se propor estar aprendendo sempre. A pilar do aprender, porque a gente está em constante aprendizado e a gente aprende com o aluno, a gente tem que aprender a dar a voz para esse aluno e aprender junto com ele. Então, assim, o que esse trabalho Maker ele acaba promovendo quando a gente trabalha com ele? A cooperação. A gente vê que, pelas fotos aqui, que os alunos não conseguem trabalhar sozinhos. Eles precisam um do outro para trabalhar. Né? Então, a gente vê que, olha, por mais que eles queiram, eles vão precisar. E, assim, essa autonomia que a gente tem que dar para eles, vai mexer com ferro de solda? Vai mexer com ferro de solda uma criança de 8 anos. É só a gente saber controlar. Né? Então, que eles cooperem, que eles saibam utilizar materiais do dia a dia, né? Então, aqui a gente vê que eles têm que trabalhar juntos. Isso é a coisa, assim, necessária para a vida. Aqui também a criatividade, isso provoca muito a criatividade dele. Então, como a Kátia falou, desde os elementos mais simples até os mais complicados, edição de foto, por exemplo, né, eles acabam sendo criativos. Na foto ao lado, eles estão fazendo um trabalho com sal, né? Então, assim, quer elemento mais simples que o sal? Então, provocar a criatividade com aquilo que eles têm. Porque a gente vai se frustrar no começo, vai falar assim, meu Deus, eu não tenho material, mas tudo que a gente pode reaproveitar para trazer essa criatividade do aluno é muito importante. Kátia? E o como trabalhar com o Maker, né? Uma característica nossa do Maker é que nós também improvisamos muito, né, Mônica? Nem sempre o que nós planejamos dá certo exatamente como foi planejado. Então, o saber improvisar ele faz parte do nosso trabalho. Aqui, no caso da sustentabilidade, como nós falamos, a Mônica falou muito bem anteriormente, nós reaproveitamos tudo, desde um palito de fósforo, um palito ali, até papelão, tiramos peças de computadores velhos, de carrinhos de controle remoto. Gente, a nossa sala parecendo com a novela Rainha da Sucata, vocês encontram de tudo ali, tá? Porque essa sustentabilidade ela é importante, ensinar a criança que cada coisa ela pode ser reaproveitada, que você não precisa descartar tudo que está estragado, né? Então aqui, ó,
Aqui, por exemplo, nessa foto que estão fazendo a casinha era com uma caixa de leite, dessas que vem a caixa com 12 unidades, que nós abrimos e elas estavam construindo a casinha. E para fazer a instalação elétrica, nós usamos carregadores de tablets estragados, que nós cortamos e usamos os cabos. Então, olha, nada é desperdiçado ali no Espaço Maker. A foto de cima, se vocês observarem com atenção, é só sucata aqui em cima. Essa fotinha aqui do Rosinha, tubinho de papel higiênico, essas duas fotos ali. Então, assim, aproveitamos de tudo para trabalhar. No outro slide, aqui é uma dobradura, que é uma atividade muito simples de fazer, mas muito rica. Bolinhas de papel crepom, trabalhando coordenação motora, e tem o nomezinho deles, e números, e de tudo ali. Aqui são estrelinhas feitas com caixa de leite, pegando a parte de dentro da caixa de leite, claro que bem higienizada e tudo, né? E a outra ali, gente, é carrinho com tampinha de garrafa, palito de dente. Coisas bem simples que aí eles mesmos constroem, tá? Nós não somos nós fazemos um protótipo para ver se vai dar certo e depois é com eles que nós trabalhamos. A simplicidade dos elementos, um jogo de dominó que nós usamos para brincar, nós usamos para trabalhar fração. Aqui nós temos, de novo, o tubinho do papel higiênico, porque é muito bom. Balinhas para fazer DNA, que é coisa mais simples do que esses elementos aqui. Pode passar, Mônica, por favor. Aqui eu coloquei de novo, né, o DNA já pronto, que as crianças estavam construindo ali com balinhas. E aqui, olha só que simples. Uma folha de papel, uma folha de árvore que as crianças ou trouxeram de casa ou pegaram dentro da escola e giz de cera, para elas produzirem o trabalhinho delas sobre as partes da planta. Aqui é o aprendizado da cultura, né? Porque o maker também é cultura. Então, aqui nós temos fotos das crianças produzindo a Biomi. Então, costurando, cortando, colocando linha na agulha, fazendo todo esse processo ali de construção. Pode ir, Mônica. É um aprendizado para a vida, porque tudo que nós aprendemos no Maker, nós construímos e levamos para fora. Então, aqui, por exemplo, tem os alunos fazendo um circuito elétrico fechado, com equipamento. Usando serrote, né? Obrigada. É porque eu estou no celular, gente. O meu computador deu pane, eu estou no celular, não estou conseguindo enxergar as fotos direito. Usando serrote, usando o serrote ali, essa pequenininha aqui azul é do... Oi? Bem, não, tudo bem, Mônica, pode passar que depois a gente vai... Um aprendizado para a vida, usando trena, pregando, são coisas, são habilidades que nós não desenvolvemos em nós quando criança, que eles hoje em dia têm a oportunidade e quando chegarem em casa vão saber fazer, né, quando precisarem. A alfabetização midiática informacional, que é aquela parte que eu falei que nós trabalhamos com a parte de informática ali mesmo. Então, os alunos, eles criam imagens, eles digitam textos em parceria. Então, tem essa foto aqui que ela está aparecendo só o documento Google, mas tem 5 alunos trabalhando, não, tem mais de 5, tem 12 alunos trabalhando nesse mesmo texto. Aqui, essa menina que está digitando o PowerPoint, ela está digitando aqui na escola e a colega dela está em casa fazendo o mesmo trabalho. Então, é um trabalho em parceria também, de aprender a usar as ferramentas. Pode passar, Mônica, por favor. E usar com responsabilidade, que isso é importante dizer, né, Kátia? Exato. Usar com responsabilidade, colocar as referências, né? Tudo certinho, sempre ensinando. Aqui, por exemplo, essa imagem, ela está usando o celular para fazer um desenho que nós vamos inserir no site que eles estavam criando, que eles criaram. Então, assim, o que foi a primeira orientação? Gente, se vocês pegarem a imagem de fora, vão ter que colocar referência.
Mas se vocês criaram, vão ter que assinar o nome de vocês. Então, se vocês abrirem o site, que a gente não abriu para fora, porque era um trabalho só de ensinar, você vai ver que está tudo criado por eles. Eles criaram, eles trabalharam em cima e ficou maravilhoso, né? Essa parte é importantíssima, porque nós cometemos o erro de falar assim, que o aluno domina tudo de informática, né, Mônica? Ah, dá um celular, um computador na mão dele que ele sabe fazer. Não é, gente. Ele não sabe digitar, ele não sabe pôr um acento na palavra no computador, ele não sabe fazer um parágrafo. Isso é tudo nós que ensinamos ali no Maker para eles. Pode passar, por favor? O que é necessário para trabalhar com Maker? Muitas coisas são necessárias. O planejamento, seja eu, professora, planejar a atividade junto com a professora de sala ou com a professora da disciplina, e o aluno depois planejar como é que ele vai executar aquela atividade. Então, aqui nós temos os alunos planejando como é que eles vão fazer um infográfico, como é que eles vão fazer um stop motion. Eles sentam, eles planejam primeiro e depois eles executam. A outra foto também, a continuação é nesse sentido, eles planejam dentro da equipe deles, não sozinhos, tá? Pode ir, querida. É o planejamento em equipe, que eles planejam juntos, não isolados, em equipe, e às vezes na equipe nós orientamos a valorizar a habilidade de cada um. Um é melhor em fazer a parte do texto, o outro é melhor em editar vídeo, o outro é melhor em fazer imagem fixa, né? Nós incentivamos eles a desenvolver as suas habilidades, no que eles são bons. Pode passar para mim, por favor? Parcerias, como a Mônica disse lá atrás, parcerias é muito importante. Nessa primeira foto que o professor está com a folha na mão, essa turminha que está aí é o segundo ano que estava fazendo aquela atividade da folha com giz de cera. Mas olha só, nós fizemos dentro do Espaço Maker, mas nós também fomos um laboratório de ciências com professor de ciências, e ele também trabalhou as partes da folha, mostrou uma folha no microscópio para elas, né? Fez ali, preparou a lâmina, tudo direitinho. Então, parceria entre os professores é fundamental. Parceria com outras instituições é fundamental. Nessa foto do meio, eu tenho a minha aluna apresentando um trabalho para o professor da UFSC. Então, assim, do projeto, essa parceria também é muito importante. Na outra foto, eu tenho o braçal da Escola O Seu Divino, ensinando os alunos como serrar, como pregar, porque eles fizeram toda essa atividade. Então, assim, parceria com pessoas dentro do ambiente escolar e pessoas da comunidade. Essa semana tivemos eletricista na escola ensinando. Eu acho que eu não cheguei a colocar a foto dele aí. Faz parte também. A inclusão, porque nós temos alunos com diversos níveis aí. E quando nós falamos de inclusão, nós falamos dos alunos com deficiência, com certeza, mas também, às vezes, daquele aluno que tem mais dificuldade, ou daquele aluno que é mais tímido, nós também temos que incluí-los no nosso trabalho. Incluir um aluno com deficiência no Maker é uma parte muito recompensadora, que deixa a gente muito feliz, porque às vezes é aquele aluno que não faz muita coisa e ali no Maker ele se solta, ele tem oportunidade de mexer com materiais diferentes, ele se torna uma pessoa diferente. E uma coisa que nós... Pode falar, Mônica. Eu acho assim, ele se sente útil. Nessa foto, a menina ela tem dificuldade, ela tem deficiência motora. E ela está trabalhando como qualquer outro, porque ela se sente útil, coisa que ela dizia que na sala de aula ela não servia para nada, isso que ela falava. E aqui ela está fazendo o trabalho, inclusive a gente vê uma criança de 5º ano, uma criança de 3º ano trabalhando junto de igual para igual, né? Exato. E assim, essa questão da inclusão a gente também pode colocar. Nós sempre temos nas salas é comum ter aquele aluno que não se encaixa dentro da sala de aula,
que é aquele aluno que o professor está brigando o tempo todo, falando para fazer, que ele parece que ele não se encaixa ali. E quando ele vem para o Maker, quando ele vem para esses projetos do contraturno, os professores chegam, ficam olhando nós trabalharmos ali, aí de repente eles falam, gente, o fulano está aqui, você não chamou a atenção do fulano nenhuma vez, eu estou aqui já há muito tempo olhando. Por quê? Porque ali é um ambiente diferente que eles conseguem se ver e entender até melhor o processo, né? Isso é bem, bem importante também. Pode passar, Mônica. Bom, então, trabalhar com Maker, qual que é os resultados que a gente acaba obtendo quando a gente trabalha com Maker? A gente vê que o aluno se torna protagonista. Então, é aquilo que a gente falou, não é mais o professor que está explicando, é o aluno que faz o produto, que ele vai, que ele explica. Aqui, o aluno, ele criou uma realidade aumentada para poder apresentar para a escola, né? Então, ele foi e apresentou o que era uma realidade aumentada dentro de sólidos geométricos. Ele se torna o protagonista. A autoestima deles, assim, é incrível, porque eles acabam se sentindo, como a Kátia falou, capazes de fazer, né? Então, aquele aluno que na sala de aula não funcionava, ele se sente capaz de fazer alguma coisa. A aprendizagem significativa, então, os alunos, eles têm uma aprendizagem que eles falam assim, poxa, isso serve para mim, porque é engraçado, se a gente for ver a sala de aula, muitos alunos vão perguntar para vocês, para que eu estou aprendendo isso? E o Maker é isso, é trazer aquilo que é útil para eles. Os alunos pediram aqui para fazer o presente de Dia das Mães, né? Vamos trabalhar com fogo, crianças pequenas? Vamos. É saber só administrar isso. E quando eles saíram com o presente, que eles fizeram uma coisa assim maravilhosa, até as mães voltaram para dizer, por quê? Porque eles disseram assim, não, isso significou para mim, né? O compartilhamento com a unidade escolar, então, assim, é importante que o que faz no Maker não fique no Maker, porque é uma coisa tão gostosa que é como uma sementinha. O que um professor faz, o outro acaba querendo fazer, e aquilo se dissemina na escola, e não tem que ser a gente correr atrás do professor. No futuro, o professor vem correr atrás da gente. Então, isso é bem interessante. A gente compartilha dentro da escola e compartilha com a comunidade escolar também, fora da escola. Então, aqui nesse projeto, por exemplo, o alcance foi tão grande, que o secretário da Educação, na época, veio querer saber qual era esse movimento que os alunos estavam fazendo. Aqui, até voltando um pouquinho, eles programaram o jogo no computador, eles transformaram esse jogo num aplicativo de celular e eles levaram dentro de um contexto, de um projeto maior, para mostrar para a comunidade escolar. Então, assim, a comunidade foi convidada a ver o que eles estavam fazendo e participar daquele momento de aprendizado. E aprendeu com isso, aprendeu a comunidade e aprendeu eles, né? E isso acaba gerando uma mobilização. Então, eles fazem é levar para fora, é mostrar o que está sendo feito. E é aquilo, é contaminar todo mundo, porque o movimento Maker é um movimento muito legal que possa acontecer nas escolas. E aí a gente trouxe... Oi, diga. Eu vou dar uma dentro aqui, Mônica. Aqui é a foto anterior, a Mônica colocou as crianças trabalhando com teatrinho, né? Isso. Nós olhamos aqui, um olho que não está treinado ainda para o Maker, ele enxerga só o teatro. Nós enxergamos português, matemática, ciências, porque tudo isso daqui nós conseguimos colocar dentro de cada disciplina. É tudo junto. E aí a criança consegue ver realmente o significado daquilo ali que ela está fazendo. Aquela foto do DNA lá atrás, que eu mostrei, foi feito com bala e palito de dente, coisas mais simples, é impossível da gente conseguir para trabalhar, só que nós trabalhamos regra de 3 ali dentro, quer dizer, a regra de 3 que o aluno lá na sala de aula pergunta para que eu estou aprendendo isso, ele teve que usar para fazer o DNA. Então, deu sentido e significado. E isso é muito importante, que nós conseguimos também mostrar que aquilo ali são outras coisas que eles aprendem dentro de sala de aula, porque aí a compreensão fica melhor para eles, e aí quando o professor está na sala falando, eles vão falar assim, professor, isso daqui a gente faz assim, assim, assado.
Eles vão saber porque eles sentaram para estudar ali. Eles vão saber porque eles criaram, eles trabalharam em cima daquilo ali na prática. E com um significado para eles. Por isso eles fixam mais. Exatamente, e aí entra o projeto, né? Porque, que nem a Kátia falou, isso aqui parece um teatrinho, mas vocês viram lá atrás foto deles costurando a fantasia que eles fizeram, deles montando o cenário, deles escrevendo o texto, né? Então, isso daqui é só o final, a ponta de um projeto maior, que foi bem planejado, bem executado, e que depois de 3 meses ele deu esse resultado, que é a mobilização de toda uma comunidade escolar. Então, aí a gente trouxe uma frase bem interessante e bem antiga, que é bem aquilo. Me contaram, eu esqueci. Vi e eu entendi. Quando eu fiz, eu aprendi. Então, é bem importante a gente, como o João falou bem lá no começo, dessa cultura maker, mão na massa mesmo, colocar eles para a mão na massa. E aí, eu vou deixar aqui, deixar aqui os nossos contatos, se alguém quiser entrar em contato ou qualquer coisa também, o João pode fazer essa ponte para nós, tá? Então, não sei se você quer falar mais alguma coisa, Kátia, mas da minha parte seria isso, e aí eu estou disponível para mais questionamentos. Nós agora vamos abrir para vocês, vocês podem perguntar o que quiserem. Por isso nós fizemos mais curto para dar tempo de vocês perguntarem. Não, eu acho que perfeito, assim, deu para ter uma visão geral, ao mesmo tempo ver quanta coisa, assim, acontece, né, e pode acontecer diferente, né, acho que vocês trouxeram muitas possibilidades, eu acho que, né, de abordagens, de experiências, e era, acho que essa era um pouco a ideia, assim, né, de trazer isso mesmo. Então foi muito legal, acho que poder ver isso. Eu não, né? A gente convidou vocês, conhece um pouco assim do trabalho que vocês fazem, mas assim conhece de longe, né? Não vê essas coisas, não sabe, né? Não, às vezes a gente não tem oportunidade de conversar também e tirar outras dúvidas, outras curiosidades, né? Então eu fui anotando algumas coisas, mas eu acho que vale a pena abrir assim para outras pessoas falar um pouco ou da percepção ou de dúvidas, ou se teve alguma coisa que gostaria de saber um pouco mais, alguma coisa do que vocês falaram, né? Eu acho que esse é o movimento, né? Vocês colocaram os contatos ali, depois a gente pode passar também, né? Para todo mundo ali, para fazer outros contatos, enfim, enfim, a ideia é essa, né? Expandir, né? A gente poder expandir essas redes. Isso, nas nossas redes sociais, o João sabe que ele me segue ali, nós postamos fotos direto de todas as atividades que nós realizamos, sempre com cuidado de respeitar a identidade das crianças ali, porque é importante nós divulgarmos o trabalho, não porque nós queremos nos aparecer, mas porque esse é um movimento que ele está começando, que a maioria das pessoas ainda não tem o entendimento do que realmente seria. Por isso é legal nós fazermos essa divulgação, né? E no Maker não é feio a gente reaproveitar não só material, mas a ideia dos colegas, tá? Exato, porque existe uma questão que é muito nova, mas é muito importante. Nós temos isso dentro da RIBAC, nós temos isso dentro do GIGs, que é que não existe um conhecimento de uma pessoa. Não sou eu, Kátia, que sou inteligente e sei tudo, não é a Mônica que é inteligente e sabe tudo, não é o João que é inteligente e sabe tudo. Somos a comunidade que somos inteligentes e que aprendemos juntos e que sabemos as coisas. Por isso, eu, por exemplo, não tenho vergonha de chegar para o pai do aluno e pedir alguma coisa que ele venha me ajudar, porque é um conhecimento que eu não tenho. Nós não somos detentores do conhecimento. A equipe, a comunidade, todos juntos é que são o conhecimento, são a inteligência coletiva que nós chamamos hoje. Perfeito, eu acho que isso ficou marcado, assim, né? Uma das coisas que vocês falaram bastante dessa questão das parcerias, das relações, né, com outras pessoas dentro da escola, que não só professores, né? Que não só dentro da escola, né? Eu acho que isso é um ponto bem interessante, né? E não só aquela relação assim de que vem aqui ver o que a gente faz, né? Não, vem fazer com a gente, né? Vem pensar junto, vem. Eu acho que isso ficou bem claro e eu acho que é uma característica bem interessante e me parece também um pouco do que eu senti que
dá para ver um pouco a transformação, assim, né, da própria escola, de alguma maneira, da sala de aula, de outros professores, de alguma maneira isso tem acontecido, né, um pouco com essas coisas que acontecem diferentes, né, dentro da escola, e como que isso tem um papel também de transformar um pouco o que acontece na escola. Isso eu acho que é bem interessante, assim, ficou também claro. Mas eu estou falando aqui, eu gostaria de outras pessoas, né, de outros professores aqui da rede ali de São Bento que vão com certeza eu acho que já se faz algumas dessas coisas que vocês até falaram, né? Eu acho que vocês até já faziam antes de alguma maneira, né? Entre outras coisas, né? Então a gente acaba fazendo algumas das coisas, né? A gente já faz, né? Às vezes não tem ideia de que isso hoje se chama maker, ou se chama, sei lá, aprendizagem criativa, ou se chama. Então tem um pouco dessa coisa, né? De que às vezes a gente faz algumas coisas que já tem a ver com isso, mas tem algumas coisas que são diferentes também, né? E que podem e que tem o potencial, né, de melhorar, de mudar, né, de alguma maneira a escola, de fazer uma escola às vezes com mais sentido para os estudantes, para a comunidade. Eu acho que isso é interessante. Mas eu gostaria de ouvir outras pessoas, né, quem não, né, os professores, os demais professores, eu acho que fiquem bem abertos, né, acho que vocês perceberam que as pessoas são bem legais, bem bem abertas, né, para a gente conversar, e esse é o movimento, né, a gente poder conversar e entender um pouco mais algumas coisas, perguntar, né, como é que fez, como é que não fez, o que deu certo, o que não deu, enfim, tá bom? Alguém teve algum insight legal, assim, alguma coisa que gostaria de perguntar ou de contribuir, que seja? Eu posso comentar? Sou professor Celso, então, trabalho com a disciplina de ciências, e eu achei incrível o trabalho de vocês nos laboratórios, enfim, os projetos desenvolvidos, e a gente da área de ciências também utiliza muito de sucata para fazer uns experimentos assim no dia a dia, né? Mas eu tenho um ponto que me chamou muita atenção. Vocês trabalham com alunos de diferentes idades, de diferentes séries, no mesmo laboratório. Não sei se eu peguei isso ali. Isso, correto. Correto, tá. E nesses alunos, que eles têm diferentes idades, também são diferentes séries, enfim, eles têm um diferente nível de conhecimento. Quando vocês vão trabalhar um assunto relativamente novo para alguns, mas que outros já estão nas séries mais avançadas, já têm um conhecimento mais aprofundado, vocês partem de uma teoria, comentam sobre o assunto, ou algo do tipo, ou vão direto para a prática? Porque nós fizemos, nesses nossos encontros aqui, um trabalhinho com Arduino ali, bem simples, um programinha com o João supervisionando. E ele deixou a gente livre para aprender, mexendo e correndo de atrás. Mas como que vocês fazem um roteiro, no caso, assim, primeira prática ou primeira teoria? Eu queria saber mais sobre isso. Celso, assim, eu acho que o principal não seria a teoria, seria a contextualização. Então, trazer para a realidade deles. Então, por exemplo, você viu que tanto eu quanto a Kátia trabalhamos com a Casa Movida Energia Eólica, né? Ela trabalhou com alunos mais velhos, eu trabalhei com alunos de 8, 9 anos. Então, vamos entender primeiro qual o impacto na nossa vida, da energia. Vamos assistir um filme que tem a ver com isso, vamos ver aonde que a gente gasta. Então, trazer para a realidade deles, para ver que aquilo que eles estão aprendendo, eles faz parte do mundo deles. Né? Valores, né, Mônica? Criar uma tabela e ver quanto ele gasta de energia, gastou no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, quanto aquela usina, aquela torre poderia gerar de energia, que iria impactar na vida da casa dele, diminuir o valor da conta. Isso tudo são coisas que a gente faz a reflexão com eles, na verdade. E depois, Celso, ele acaba trazendo para o grupo, né? E os mais velhos ensinam os mais novos. Você viu a construção de uma mão biônica lá? Foi feito sem intenção nenhuma de ciências. Mas o menino que está até com aquela mão biônica, ela falou assim, olha, professora, você vê esses fios, é os nervos da gente, né? Aí os pequenininhos, mas o que é isso? E aí um aluno de 5º ano foi explicar para um terceiro sobre o sistema locomotor, tudo.
mas isso partiu deles. A gente estava falando de outra tecnologia, então a gente contextualiza, traz para a realidade deles, e aí eles vão trazendo os questionamentos, eles vão fazendo, a gente pode fazer pesquisa junto e entender. E uma coisa importante do Maker, a gente não tem que ter um medo, porque isso daqui está na grade curricular do 7º ano e meu aluno está no 3º ano. Não, se ele está com disponibilidade de aprender, e se você pode dizer de uma forma que ele aprenda, ele não tem problema nenhum. A teoria é sempre a última coisa que vem. Primeiro é o contexto, da onde que isso se encaixa na prática. Nós fizemos uma vez um elevador hidráulico, eu fiz com 4º ano, alunos de 4º e 5º ano. E se você avaliar o conceito, ele é do ensino médio, porque é Pascal ali, aquela questão eu esqueci o nome ali da teoria, mas o professor de ciências pode me ajudar a lembrar ali. Que é trabalhado. E aí me chamou a atenção que, por exemplo, eu prototipei em casa, e eu cheguei, estava aqui, minha sobrinha chegou e falou assim, olha, tia, isso daqui eu esqueci o primeiro nome ali, é do Pascoal lá e tal. Eu falei, sim, é sim, Nicole. Que legal, você vai fazer isso com seus alunos? Eu falei, vou. Tia, eu nunca vi isso na escola. Eu nunca construí nada com isso na escola. E é verdade, ela não construiu, eu também não. Agora, a gente aí leva a reflexão. Para que nós vamos... Aonde o elevador hidráulico é usado? A questão do hidráulico, ela é usada aonde? Aí as crianças, a primeira coisa que falaram foi o carro. Depois nós vamos pesquisar onde mais era usada. Aí eles descobriram vários lugares que é aplicado essa técnica que nem eu sabia. Né? A questão da mão biônica que a Mônica colocou, eu fiz uma abordagem um pouquinho diferente, nós fizemos com 4º e 5º ano, mas eu coloquei eles eu trouxe a reflexão deles assim, por que é importante criar uma mão mecânica nesse sentido? Aí, e como a minha escola é do lado do trilho do trem, olha, como é que eles já refletem sobre. Eles falaram assim, professora, eu tenho um amigo que o trem passou em cima da perna dele e que ele pôs uma perna de ferro, ele falou. Mas com certeza não é ferro, né? Isso daí, é isso daqui, né? Só que aqui é uma mão e o dele era uma perna. Então, nós vamos pesquisar a questão de reposição de membros, né? De reposição não, porque não se repõe membros, né? Mas por que a mão biônica ela também está nessa questão ali de devolver a qualidade de vida a pessoas que são amputadas, ou que não têm ou que nasceram com uma deficiência física nesse sentido. E eles descobriram até que hoje em dia não é mais uma coisa tão cara que uma impressora 3D já faz uma prótese assim para se usar. Então, é toda uma conversa que nós fazemos para levá-los a refletir no que eles vão levar aquilo na vida, aonde aquilo é usado na prática, não só ali na teoria. Então, às vezes, o conceito mesmo, trabalhar aquele texto, aquela coisa ali, nós não nos preocupamos em fazer ali. A questão é deles refletirem, deles pesquisarem. E como a Kátia falou, uma coisa que ela faz lá, eu posso fazer de outro jeito aqui. Então, ela falou do elevador, eu usei a mesma dinâmica para criar um videogame. Né? Então, em vez de eu ter a parte de levantar o elevador, eu tinha uma em cada lado do papelão, onde fazia o movimento do videogame. Então, a gente tem várias funções, é só nós, professores, temos criatividade até de reaproveitar o que os outros já fizeram, né? E de conversar com os outros, né, Mônica? Às vezes, assim, você está na sala dos professores ali conversando, por que não falar o que você está pensando com um colega e ele, de repente, te acrescenta coisas que você não imaginou para aquele projeto? E isso ou conversar, pegar o celular, o WhatsApp, né? Eu e a Mônica, nós fazemos muito isso. Nós trocamos muito, a gente fica... Tem dia que a gente fica até de madrugada conversando, ou a gente levanta cedinho às 5 da manhã, nós duas estamos ali fazendo alguma coisa. Não é o tempo todo, né, gente?
Mas é o que nós precisamos, ser parceiros de todos os nossos colegas e da comunidade. É crucial isso. Sem isso, no Maker não funciona legal. Ele vai ficar uma coisa isolada e fria, e não é essa a intenção. E eu e a Kátia estamos bem longe, tá, gente? A viagem aqui de uma para outra é bem longe. Então, assim, não tem. Hoje, graças a Deus e graças à pandemia, que isso se disseminou bastante, vocês estão aí em Jaraguá do Sul, mas precisou, vocês podem chamar qualquer um no bate-papo. Vamos lá, vamos montar aqui comigo, vamos fazer, vamos ver se dá certo. E estabelecer essas parcerias é muito importante. Não sei se respondemos ao professor Celso. Show de bola, excelente. Muito, muito obrigado pelo esclarecimento. Contextualizar, então, essa é a palavra aqui. É assim, professor, quando eles sentem que aquilo tem valor para eles, é importante para eles, o aprendizado já é outro. Sim. Legal, como eu coloquei, aquele aluno que está na sala que nunca faz nada, ali no Maker, ele vira, ele se transforma. Gente, é uma coisa impressionante de ver. E tem, assim, esses alunos que eles na sala são os que bagunçam, né? Que a gente fala que são os bagunceiros, que só aprontam muitas vezes lá dentro. Eu acho que é porque aquele momento da sala de aula não é muito para eles. Eles não têm aquela paciência de sentar, de escutar. Mas quando você leva eles para eles produzirem com a mão na massa, e você tira o protagonismo de mim, professor, e eu passo para ele, aluno, ele muda o comportamento. E é legal, assim, uma coisa que eu vejo é que esses ali, eles estão todo dia na minha porta. Professora, vamos ter aula hoje? O que nós vamos fazer? Sabe? Porque é prazeroso para eles. É muito prazeroso para eles e significativo. Não sei se o João, a Mônica ou alguém quer falar mais alguma coisa. Eu tô aqui só assim, só de ouvir vocês contando essas histórias já tá assim, nossa, né? Às vezes não precisa, né? Não precisa de mais nada. Isso é muito, muito legal e muito, muito interessante a pergunta do Celso, né? Eu acho que porque essa mudança, né, da forma como a gente está acostumado a trabalhar, todo mundo na mesma sala, na mesma série, com mesmo, mais ou menos no mesmo tempo, tem que estar trabalhando mais ou menos as mesmas coisas, quando não exatamente aquilo, né, no extremo, né, dos sistemas apostilados é isso, né, você trabalha 2 páginas naquela hora, naquele jeito, e de certa maneira isso que está acontecendo aí, né, que vocês estão relatando, é meio que o oposto disso, né, assim, cara, a gente não tem uma coisa muito programada, né, para acontecer, a gente vai meio que, claro, a gente planeja, mas a gente vai sentindo, né, o momento, vai interagindo constante e deixa eles de alguma maneira direcionar as coisas, né? Às vezes muda a atividade um pouco no meio do processo, que você está vendo que aquilo que você pensou não dá exatamente certo, aí entra a questão da improvisação. Deu certo no individual comigo, mas não deu certo no grupo. E agora, o que eu vou fazer? Vou mandar eles voltar para a sala? Não dá. Então a gente improvisa. Ali para poder construir. E entra até um pouco na pergunta do professor Celso, que às vezes entra a teoria também. Mas, professora, por que isso acontece? Não sei, isso não é feio a gente falar, não sei, vamos descobrir? Às vezes a gente fala não sei sabendo, né, Mônica? Exatamente, para eles descobrirem. Vamos descobrir por que isso acontece? Bem interessante, assim, bem observado, assim, essa posição, né, de nós professores estarmos atentos a isso, né, para provocar esse, de certa maneira, esse engajamento, né, do estudante com aquilo, né, bem interessante mesmo. Eu vou comentar uma coisa, o aluno digital no contraturno, que eu falei para vocês, que às vezes eles vêm me ajudar, né, que eles vêm todo dia, tem um aluno diferente. Por exemplo, aquele dia que eu estava trabalhando a folha no laboratório de ciências, eu estava com o 6º ano fazendo uma pesquisa de contos na minha sala. Mas eu estava no laboratório ajudando a professora e a minha aluna digital estava na minha sala, que é o Espaço Maker, trabalhando com o 6º ano.
Entenderam? Então, assim, a gente até nesse sentido, a gente consegue a parceria. Tem dia que eu tenho 15 aulas por dia, 20 aulas por dia, porque eu faço a parceria, olha, Tiago, ou Charlinho, hoje eu preciso usar o laboratório porque eu tenho aula na minha sala disso, mas a outra professora que só tem aula hoje, porque agora ela só vai vir na semana que vem, ela só tem uma aula por semana, ela precisa fazer isso. Então, nós fazemos isso também. E aí a importância de você ter alguém para te ajudar, que você consegue controlar os ambientes. Controlar no sentido de manutenção, de cuidado, né? Outra coisa que os meus alunos digitais fazem muito, a gente às vezes sai para formações, sai para cursos, sai para reuniões. No meu caso, quando eu peguei Covid, eu não podia ir para a escola. O espaço ficou fechado? Não. Os meus alunos digitais iam lá, carregavam os roteiros nos tablets, entregavam tablet para aluno, para pai, auxiliavam tudo no que precisava ali. Até atender turma, quando a gente está nesses momentos, às vezes eles fazem. Mas nós temos que primeiro orientar muito bem eles nesse processo, ensinar como eles vão trabalhar. Que depois que eles pegam o jeito, nós podemos fazer as coisas despreocupadas. Porque nós sabemos que nós temos alguém ali que vai nos ajudar, que são pessoas de confiança, que vão cuidar dos equipamentos, e que nós podemos deixar ele fazer. E aí que você mostra para a criança e para o professor, olha, não é só a Kátia, não é só a Mônica, olha essa menina que é... Por exemplo, eu tenho uma aluna, a Helena, que todo mundo é apaixonado por ela, porque ela te dá uma aula, ela vê eu aplicando a atividade uma vez com uma turma, na seguinte eu posso deixar ela orientar a aula. Ela sabe, ela tem 13 anos, 12, sabe? Então, assim, isso é muito rico para nós, é prazeroso para mim, dá um orgulho de falar, não vou mentir, a gente se sente bem assim, né, Mônica? Quando nós vemos isso. Ela já tem até um apelido que é a professorinha da escola, de tão bem que ela faz. E essa autonomia, essa autoestima para eles, gente, é fantástico. Eles se tornam líderes ali dentro. Nossa senhora, né? Muito gostoso ouvir, né, esses relatos, assim. Eu acho que... Mas eu não queria ficar, né, falando muito, queria deixar os demais aproveitar, né, um pouco também isso, né? Mas, nossa, muito gostoso, assim, ver, né? E percebo que muito daquelas coisas que a gente tentava fazer já há muitos anos, né, em termos de pesquisa, em termos de coisas que a gente acredita que a escola pode ser, né? Claro, a gente um processo constante de evolução, de aprimoramento, né? A gente vem falando isso mais cedo ali na outra atividade que a gente estava fazendo, né? De a gente, né? Acho que a Leandra comentou um pouco disso, né? De que a gente vai mudando, né? A gente vai mudando com o tempo, né? Vai aprendendo, vai testando, vai errando, vai compartilhando, a gente vai aprendendo com o tempo, mas ver como que muitas dessas coisas que eu acho que já se pensa, né? Que a escola pode ser, né, ver também um pouco essa transformação acontecendo dessas relações. Acho que isso é muito bom, né? Uma escola que não é mais só o professor que domina tudo, né? Mas é claro que eu imagino que vocês tenham muitos desafios, muitas dificuldades, muitos problemas, muitas coisas, mas eu acho que vendo isso acontecer dá esperança também, né? De que a gente pode, né, fazer algo diferente, algo que faz sentido. Isso é bem interessante. Mas estou falando muito aqui, tá? Desculpa aí, eu não sei se outros professores tiveram outras dúvidas, outros comentários, né? Eu acho que o próprio Celso, se quiser falar, Duda, o Elisandro, fique à vontade, né? O Arley, né? O Felipe aí, que também são os convidados externos aí, os participantes externos também, fique à vontade, tá? Aproveitar esse momento. Não precisa ficar avexado, não se avexe. Não fiquem me dando muitas chances para falar aqui, que eu vou falando. Aproveita. Eu acho que é isso que o João comentou, mas, vamos dizer assim, entre aspas, uma escola do futuro que motiva a gente a estar aqui participando desses encontros, né, e pesquisando e sempre correndo de atrás da educação dos nossos alunos, da educação formal, né, no caso. Mas eu queria perguntar para vocês uma dúvida também que me atormenta um pouco, mas não é tão profunda assim, mas é uma dúvida. Com relação à avaliação, como que funciona a avaliação?
eu acredito que ela seja através de uma avaliação descritiva, não tem uma nota atribuída ao aluno, não tem um conceito, mas como que funciona essa questão? Ô Celso, deixa eu complementar, aproveitando essa pergunta tua, então, para vocês também aproveitar o embalo para vocês falarem um pouquinho disso, que eu acho essa diferença, né, que vocês falaram que atuam, por exemplo, ora em parceria com o professor da disciplina e tal, e ora fora no contraturno de outra maneira, né? Imagino que isso de alguma maneira né, pegando o gancho dessa pergunta do Celso, se isso afeta, como é que isso acontece, olhando para pelo menos essas duas dimensões dessas relações, né? Que ora junto com o professor da sala de aula, ele tem lá a disciplina, a turma dele, e ora em contraturno, que é um pouco diferente, que tem os alunos mais misturados e tal, enfim. Então, antes eu vou até te corrigir, João, a gente trabalha em 3 momentos. No contraturno, junto com o professor, e aí a triste realidade também substituindo. Mas aí eu vou entrar no caso do Celso, e vou trazer para a substituição, porque aí é quando a gente se coloca na prática, né? Vou dar um exemplo, Celso, que foi o que aconteceu comigo há umas semanas atrás. Com ciências, eu peguei do 6º ao 9º ano, tá? Então, vamos partir do seguinte, eu já mostrei que eu sou professora licenciada em informática e professora pedagoga, não sou professora de ciências. O que o meu professor está dando, não tenho a mínima ideia, tá? Coloquei no tablet atividade que o professor o roteiro de estudo do professor e coloquei um aplicativo. Levei para os alunos, mediante o que vocês estão aprendendo com o professor Douglas, vocês vão produzir alguma coisa. Uma semana que aquele professor não veio, Celso, ele voltou preocupado, ele falou, não dei conteúdo de uma semana e ainda vou ter que prestar conta de nota. Eu falei, não, professor, você tem 180 trabalhos para distribuir, para corrigir. Então, assim, a avaliação, você pode sim ser a descritiva, porque é obrigatório, mas a produção do aluno conta muito. Quando a gente fala, por exemplo, educomunicação... Mas por rúbricas, né, Mônica? Oi? Mais rúbricas ou rubricas, eu não sei. Sempre. Sim. Então, assim, a produção do aluno é muito importante, e você tem como avaliar isso. No caso de ciências, eu pedi mapa conceitual no tablet, nós temos tablets, mas poderia ser no papel também, né? Eu fiz a mesma atividade substituindo o 5º ano no papel. Então, assim, a produção do aluno é muito importante, e do modo que ele produziu tudo. Então, não necessariamente a gente tem aquela produção. Eu odeio, tá, professor Celso, essa parte da produção da escrita, né? Mas a gente precisa desse documento? Precisa. Só que ela é a pontinha do iceberg. Por que não uma avaliação através de um jogo? A Kátia estava falando do Kahoot. Aí muitos professores vão falar assim, Kátia, você está viajando, porque colocar 20, 30 tablets na internet não é realidade. É o que eu faço nos computadores, nos notebooks, né? Eu projeto a tela do Kahoot no Datashow e coloco eles em duplas numa sala pequeniníssima, que se vocês observarem, a nossa sala não é grande. E quando você pega o 9º ano, por exemplo, que são 35 pessoas quase adultas e que são grandes, assim, que são maiores que a gente, tem hora que não cabe todo mundo na sala. Mas, às vezes, também isso é impossível, às vezes, trabalhar, mesmo que seja com computador, né? Que eu sei que eu não conheço a realidade. Às vezes a internet não funciona, né? Exatamente. E aí a gente tem aplicativos, por exemplo, o Kahoot, eu preciso ter todo mundo na internet. Internet que não funciona, que é lenta, que é péssima, a minha é horrível. Então, e aí essa troca de experiências, vocês têm aplicativos, por exemplo, o Plickers, ele precisa de um celular e um projetor na internet. O resto é tudo no papel. E funciona que nem um Kahoot. Então, a gente pode trazer jogos, a gente pode trazer a produção do aluno, não necessariamente só o escrito. O escrito valendo aquela porçãozinha lá pequenininha, Celso, mas que a produção do aluno, ele pode valer muito mais. Hoje, a educomunicação, ela permite que você promova muitos outros tipos de avaliação que não seja só a escrita. E uma característica também, Mônica, às vezes nós planejamos ensinar uma coisa para o aluno e ele aprende
mil outras diferentes que nós não tínhamos nem pensado. Porque como eles refletem, eles estão na prática, eles vão mesmo dizendo, mas isso, professor, a gente faz aquilo ali, a gente faz aquilo lá. Então, eles já vão fazendo esse aumento. Então, às vezes, por isso, assim, eu coloco assim, quem mais faz essa parte da avaliação no meu ambiente é o professor de sala que vai dar a nota, né? Mas eu não valorizo muito a nota, eu valorizo o que ele aprendeu. O que ele aprendeu, às vezes ele não aprendeu nada do que eu esperei, mas ele aprendeu tanta outra coisa, que maravilha, sabe? Esse lado é importante. Uma coisa assim, a Mônica colocou a questão da substituição, a nossa função também é apagar incêndio, né, Mônica? Kátia, a lousa digital não está funcionando, vem aqui consertar. O computador da minha sala não está funcionando. O meu celular, eu não consigo mandar mensagem no WhatsApp, o que está acontecendo? Gente, tem horas que a gente fica louca, que são 10 pessoas chamando ao mesmo tempo em pontos extremos diferentes da escola, que tu não sabe para onde você corre primeiro, sabe? E aí que também entra a importância de você ter um aluno ali parceiro para te ajudar, porque você pode deixar ele ali enquanto você fica correndo pela escola, resolvendo problemas técnicos. Correr, né, Kátia? Às vezes até ele correr. Deu problema na dependendo do que eu mando ele. Ou me chama. Exato. Quando é a lousa que não está abrindo o pendrive, cara, eu já não vou mais para resolver isso, eu mando os meus alunos. Uhum. Se eles não dão conta, aí eu vou. Mas, de repente, é uma coisa mais complicada, o computador da supervisão que não está funcionando, aí eu vou pessoalmente, porque ali naquele computador tem muitos documentos que não é legal o aluno sem querer bater o olho. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Essa visão de que nós podemos ensiná-los e mandá-los fazer, mas tem coisas que, às vezes, nós mesmos temos que correr atrás e apagar o fogo. E as substituições, a Mônica usa muita parte dela trabalhar essa questão deles criarem. Eu já uso mais as substituições para trabalhar a parte da computação desplugada, da computação, da programação por blocos. Então, eu vou trabalhando desde o aluno programar fazer um jogo no chão, para ver o caminho do robô para chegar até a casinha, no chão ali, sem nada na mão. O aluno, ele mesmo, em duplas, brincando, um é o robô, um é o programador, até você ir num bloco e começar a ensinar realmente a programação, o que é isso, o que é aquilo outro. Isso tudo a gente também aproveita na hora das substituições para fazer. Acho que seria isso, perfeito, né? Acho que o Celso tinha uma pergunta ali também, senão o Felipe pode... Não, eu só ia perguntar se... Eu concordo absolutamente que a aprendizagem acontece no decorrer da aula, sim, mas o formal, aquilo que tem que ter um documento escrito, um formal, então isso seria um parecer de cada aluno, um parecer da turma, ou seria nesse sentido? Eu compreendo novamente que o conhecimento é construído ali de várias formas, mas o que precisa ir para o papel seria uma descrição individual. Na verdade, aqui, assim, a prova existe, mas ela tem que ter aquele percentual menor, porque quando você pede para ele construir, por exemplo, um mapa conceitual, ele já está demonstrando o conhecimento dele. Quando ele constrói um vídeo, ele já está. Então, aí entra a produção, você avaliar a produção dele. Que aí, com certeza, Celso, você vai... Eu criei um jogo para... Você, como professor de ciências, vai ver que realmente é um assunto difícil. Sistema endócrino, tá? E enquanto eles criavam no Scratch aquele jogo, depois eu apliquei uma prova. Sem brincadeira, sisteminha difícil de ensinar. A média da turma foi 9 na prova, porque eles acabam aprendendo para poder desenvolver aquele jogo. Então, quando a gente produz, eles com certeza, a prova tem que existir sim,
mas eu acho que não tem que ser 100% do valor da nota, a produção deles também é muito importante. E esse registro, Celso, muitas vezes ela se dá através do que o aluno produziu. Então, eles fizeram ali a atividade, eu não preciso ir lá e descrever a atividade toda individualmente. Ele produziu, está ali, você está vendo. E assim, é uma coisa que eu, por exemplo, ali eu faço a minha avaliação, eu não dou nota para aluno, uma característica que nós temos, Mônica, no Espaço Making, como nós não somos regentes de turma nenhuma, e de todas, trabalhamos com todas ao mesmo tempo, mas nós não damos notas para alunos, quem dá é o professor da sala. O que nós às vezes fazemos é contribuir. O aluno, o professor vai dar nota, às vezes ele senta com a gente, como é que foi esse aluno, esse, nós vamos ali na conversa, ali ajudando ele, mas não somos nós que fazemos essa parte ali de avaliação. A nossa avaliação é de como foi desenvolvido, o que o aluno aprendeu ali dentro, o que nós observamos, tanto que nós somos chamados muitas vezes para reuniões em conselhos de classe, para dar opinião, né, sobre como é que está sendo o desenvolvimento das crianças. Mas pode ter certeza que o que eles aprenderam lá, ele reflete numa prova escrita, com certeza, né? E muito, e muito. Os professores relatam isso também. Outra coisa interessante, assim, por exemplo, as minhas crianças montaram um jogo chamado Pergrow, que é uma espécie do jogo perfil, que foi desenvolvido para falar só das mulheres brasileiras que trabalham com ciências. Elas pesquisaram, elas criaram, e a motivação delas era porque elas iam aprender para poder ensinar outras turmas. Então, elas prototiparam o jogo, o protótipo foi elas que fizeram, e, gente, sem brincadeira, nós fizemos no Drive. Teve uma noite que eu tive que mandá-las ir dormir, era 1h30 da manhã, estávamos todos no Drive trabalhando. Quando que você manda um aluno ir dormir? Porque ele está trabalhando ali, fazendo algo que ele gosta. Estava eu aqui em casa, cada uma na sua casa, abrindo o Drive, trabalhando juntos. Quando eu olhei no relógio, eu vi que era 1h e pouquinho, eu falei, gente, vão dormir que nós temos aula amanhã. Sabe? E aí elas, não, professora, eu quero terminar isso, eu quero ver aquilo outro. Por quê? Porque elas queriam ter esse conteúdo e estar com ele, sabê-lo para poder explicar para o colega. E elas aprenderam muita coisa, sabe? E essa é uma questão também da gente ensinar essas ferramentas, né? Hoje em dia eu trabalho em conjunto, eu não preciso estar do lado. Eu trabalho em conjunto com a Mônica, a gente atravessa cidades se a gente quer se ver. E faz mais de 2 anos que a gente não se vê pessoalmente, né, Mônica? A gente trabalha todo dia, a gente conversa quase todo dia, assim, e nós não estamos perto. Então, o aluno ele também precisa aprender isso. Eu posso fazer a minha atividade em grupo sem sair de casa. Eu faço no Google Apresentações, eu faço no Google Docs. Eu uso muitas ferramentas Google, porque é algo que está mais disponível, é gratuito, é mais fácil de fazer. E eles vão trabalhando. Muito bacana, muito bom todas essas dicas aí mesmo. Mas eu não queria comentar muito, vou deixar, acho que o Felipe, aproveita aí. Talvez. Olá, gente. Tô com o Nenê aqui. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, que alegria poder ouvir vocês, assim, estar nesse espaço aqui, né? Eu agradeço muito a oportunidade. E eu anotei um monte de coisa aqui, né? Então, assim, né? Numa hora da fala de vocês, me fez lembrar muito, né? Do meu próprio crescimento e de como esses estudantes menores, assim, do ensino fundamental, básico, eles são filhos de trabalhadores, né? E aí, uma coisa que eu não sei onde se perdeu, isso não é que se perdeu, mas que se modificou muito é essa apropriação das ferramentas dos pais, né? Que antigamente a gente trabalhava com os pais, né? Ajudava, até a nossa profissão também ia passando, assim, né? De
família, né? Pedreiro, eletricista, encanador, marceneiro. Hoje em dia você vê isso não está acontecendo tanto, né? Ou há um descolamento disso dos estudantes. Eu não sei como é que é essa visão, se vocês conseguem captar isso aí, né? Se concordam até, né? Posso estar equivocado. Mas aí o trabalho de vocês me lembrou muito isso, dessa ressignificação, né? E da humanização do processo educativo, porque daí a gente vai compreender as ferramentas de uma outra forma, os estudantes vão se apropriando e aí eles vão ressignificando tudo, né? Como vocês muito bem demonstraram, né? Então, e da vida, a escola, né? Me lembrou também o livro do Rubens Alves, lá, O Bairro que Virou Escola, né? Que as pessoas iam ressignificando as relações e tudo mais. Então, quando o estudante ele se apropria disso, ele ressignifica toda a vida, né? Ele olha para o mundo de outra forma e vai construindo as suas próprias soluções, né? E vai construindo cultura. Isso vai virando cultura e vai impregnando, no bom sentido, todo mundo, né? E aí vem as várias perguntas, né? Como é que ficou o uso do celular? Não sei se eles usam o celular, né? Mas como é que os professores estão vendo o uso do celular hoje em dia em sala de aula? Essa é uma das perguntas, né? E aí, e os resíduos também, né? Porque você vai usando, mas o papelão ele tem uma vida útil. Como é que vocês lidam com esse resíduo que vai sobrando ali no final? Como é que organiza ele? E depois, né? Porque eu também sou professor ACT, né? No estado, eu trabalho mais com educação de jovens e adultos. E aí, como eu sou contratado, né? Será que tem como a gente implementar uma coisa assim com contratos? Porque daí o nosso vínculo com as escolas é bem menor, ele é efêmero. Então é mais difícil você ter um vínculo maior com as pessoas, com o próprio ambiente escolar. E a última era se vocês conhecem ou se tem um espaço maior de encontro dessas pessoas, do movimento como um todo, né? Por exemplo, tem o pessoal do Arduino, tem os fóruns do Arduino, aí a galera vai lá e tem o Lab de Garagem mesmo, que é uma galera que usa bastante isso. Então tem espaços mais localizados, mas existe um espaço mais globalizado onde a gente pode se encontrar. Então essas são as coisas que várias outras surgiram, mas essas que eu anotei aqui. Valeu, gente. Bom, Felipe, você fez muitas colocações importantes e até começar com a sua primeira colocação, que é uma colocação que você fez. E é até muito triste você ver, quando você fala que existia na escola aquele aprendizado da profissão dos pais, tudo. Hoje, os pais dos nossos alunos também não tiveram esse aprendizado. Então, por exemplo, quando eu propus levar agulha e linha e eles costurarem fantasia em sala de aula, o menino falou, eu vou ensinar minha madrasta a costurar, porque ela também não sabe. Então, tem esse resgate que eles acabam resgatando também em casa. Né, eu acho bem interessante, porque os pais dos nossos alunos também não têm praticamente nada para passar para esses alunos, né? E aí, Mônica, a gente entra nas origens do maker mesmo, né? Porque onde é que o maker surgiu? Foi lá na década de 70, mais ou menos, quando teve uma crise muito grande nos Estados Unidos e que as pessoas tinham que, em vez de pagar o eletricista, elas tinham que aprender a fazer para consertar a própria casa. Então, quando você trabalha essas coisas, essas atividades em sala de aula, você vai estar ensinando até a criança como é que ela vai fazer em casa. Quebrou a tomada, como é que eu vou consertar? O problema é que os nossos pais já não têm mais isso. Né? Exato, e a gente também não, né? Nós também não. Eu pago um eletricista quando eu preciso, eu pago um encanador, mas nós já estamos fazendo para eles que eles vão ter noção de como fazer essas atividades em casa mesmo. Por isso, assim, é importante. A gente não faz só para a escola, ele leva realmente para a vida toda. Uma outra coisa que você colocou, Felipe, e assim... até a Kátia chegou a mencionar, foi da EJA. A gente percebe que falta esse movimento também na EJA, né? Então, se você é professor da EJA, até eu fico bem feliz com isso, eu também sou professora da EJA, e quando a Kátia me trouxe a proposta de fazer um projeto para ensino fundamental, eu falei, a gente tem que abranger a EJA, porque é um grupo bem carente disso, né? E com o professor ACT é mais difícil ainda. Mas quando você trabalha com projetos, você conseguindo dar esse começo a meio e fim,
E plantando tua sementinha lá, pode ter certeza que esses alunos eles vão querer continuar, mesmo você mudando de escola, né? Aquele negócio de eu plantar a minha sementinha lá. Em relação aos celulares que você colocou, em Joinville nós temos um projeto da escola digital, aonde nós temos tablets na escola. Então, para a gente é fácil dizer, não use o celular porque nós temos tablets, né? Mas eu acredito que se não tem esses tablets, a escola tem que se tornar, sim, um parceiro do celular. Mas os nossos tablets também, os meus, pelo menos, que eu não recebi tablet novo, a Mônica recebeu, né, Mônica? Os meus tablets, tem muitos softwares que eles já não suportam mais. Então, nesse caso, nós usamos o celular. Quando nós queremos fazer stop motion, por exemplo, eu peço, dependendo do grupo, eu peço para cada um trazer o seu celular, com o aplicativo baixado já. Agora que eu vou fazer com o 4º ano, eles são menores, eu não vou pedir eles para trazer o celular. Eu vou usar o meu celular, o celular da professora, o celular dos meus alunos digitais. Nós já organizamos tudo assim que nós vamos pegar ali de uso. E o que a gente tem que ter cuidado com o celular é a questão da educação midiática ali, que nós temos leis que protegem direito de imagem, nós estamos no ambiente de escola. Então, por exemplo, eu tenho que ensinar o meu aluno que ele não pode tirar foto e postar, porque de repente eu tenho ali um colega que está passando atrás dele, que tem alguma coisa que alguém não pode localizar onde aquela criança está, né? A gente tem casos assim na escola que a mãe, de repente, não pode saber onde a criança está, por maus tratos e tudo mais, que era uma pessoa que fazia isso, e que tem restrição e não pode ter foto publicada. Então, se um aluno está aqui fazendo uma selfie, mas o outro passou atrás, essa foto vai para o ar, e é localizada através disso daí, uma pessoa que não deveria ter sido, a escola também é chamada para uma conversa ali. Então, nós temos que ter esse cuidado de orientar o que o aluno pode e não pode fazer com o celular. Então, eu não posso tirar uma selfie dentro da escola, não posso tirar foto dos professores sem autorização deles, não posso postar foto dos colegas por questão de direitos de imagem e de respeito ao que a família dos meus colegas. Eu não posso fazer uma live no TikTok dentro da escola, mas eu posso construir uma live no TikTok falando do conteúdo da sala, até sem mostrar o rosto das crianças. Para isso, a gente faz muito vídeo de tela. Quando nós queremos fazer edição de vídeo, e se vocês procurarem o meu nome no YouTube, vocês vão achar o meu canal. Eu só tenho vídeo de aluno que mostrando o rosto quando eu tenho assinatura dos pais me autorizando a publicar. Senão é só vídeo que eles stop motion, que eles não apareçam, ou um vídeo gravando a tela do computador, que eles não apareçam, né? Aí a gente tem que ter essa conversa para eles, ensinar o que é certo e o que é errado dentro dessa prática, tá? Não sei se a Mônica quer complementar mais alguma coisa nisso aí. Eu acho que seria bem isso, aí entra toda aquela parte de educomunicação, né, de orientar isso. A Unesco, desde 2013, ela vem batendo na tecla da alfabetização midiática e informacional, que quando eu faço isso para a escola, eu estou fazendo para a vida também do meu aluno. Ele precisa saber se portar com as novas mídias, né? E a gente tem aquele paradigma que já foi falado no começo. O aluno ele vive numa sociedade digital, então ele tira isso de letra. Ele não tira isso de letra. Não isso é verdade. faz parte da escola ensinar também, né? Desculpa. Não, diga. Uma coisa que eu vejo muito ali na sala dos professores, com os colegas, graças a Deus cada vez menos, é eles reclamando, o aluno não sabe digitar o PowerPoint, eu mandei ele fazer em casa, ele não sabe, ele me digitou um texto todo desformatado e tal. Mas aí que tá, aí nesse momento de nós trazermos ele para o espaço, projetar uma tela no Data Show ali e ir mostrando para ele como fazer
como fazer produzir um slide, que tipo de imagem ele pode pegar, onde tem banco de imagem que é livre, né, o uso daquelas imagens, mas que mesmo aquelas imagens livres a gente tem que pôr referência, fazer todo esse trabalho com eles, e desde pequenininho, nós começamos com isso muito cedo, lá no primeiro aninho, quando nós vamos trabalhar o teclado e o mouse com o joguinho do G-Comprix, que as letrinhas caem e a criança tem que ir achando no teclado. Parece uma coisinha boba, né? Eu falando assim, mas eu estou trabalhando com a criança a posição das letras no teclado de maneira lúdica. Eu estou trabalhando o uso do mouse ali no primeiro aninho. Quando começa assim, aí depois, mais no final do ano, a gente começa a digitar listas. Então, esse tudo daí é importante para trabalhar com eles, para eles irem ganhando esse realmente conhecimento, porque eles não têm muito. E acho que uma outra coisa que o professor Felipe perguntou, me corrija se a gente faltar alguma coisa, foi em relação aos resíduos, né? Então, geralmente, tudo que é produzido pelos alunos, eles levam para casa porque eles acabam disseminando. E o que sobra, realmente, a gente ensina a separação de lixo. A nossa prefeitura aqui, se você pedir, ele manda as lixeiras já para separação de lixo. Então, aí a gente ensina essa parte também. O que sobrou, que não dá para aproveitar mais nada, absolutamente nada, a gente trabalha com essa parte do destino do lixo, da separação do lixo, né, do destino correto. Eu não sei se a gente respondeu todas as perguntas, professor Felipe. Se tem um espaço, né? Ele perguntou ali se tem um espaço, algum lugar que essas pessoas se conectam, trocam experiências, algo mais virtual, né? Uma comunidade virtual, alguma coisa assim, né, Felipe? Tá, aí então, entra. Pode falar, Mônica. Então, só colocar assim, Felipe. Eu e a Kátia, a gente está há bastante tempo nessa área. Mas o professor de informática tem uma crítica, nós somos professores integradores de mídia, tem uma crítica à nossa prefeitura. Acho que desligou o microfone, Mônica. Desculpa. Desculpa. Então, assim, nós somos professores integradores de mídia, mas somos pedagogos. Então, entre aspas, nós estamos em desvio de função e a qualquer momento nós voltamos para a sala de aula. Então, acho que nós somos as mais antigas aqui que nós temos do grupo, e a gente tem um grupo que a gente se apoia tudo. Mas uma dica que eu dou para você, e o João já falou lá no começo, é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Depois ele pode passar o nosso Instagram, nós temos o Facebook e temos o nosso Telegram também, que a gente faz esses encontros, mas a gente divulga os encontros das outras regionais. Então, por exemplo, nós somos articuladores, tanto o João quanto a Kátia, como eu, aqui de Santa Catarina. Mas eu viro e mexe, estou enfiada nas outras também para ver a prática dos outros. E a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa é muito interessante, professor, porque esse lugar a gente pega de tudo e traz essas ideias para o nosso contexto. E o nosso grupo mesmo, a gente pega professores de outras regionais para trazer também para o bate-papo. A gente teve oficina de papelão, que pegamos um professor de São Paulo. Então, essa troca é bem importante, sim. E aí eu te aconselho a entrar nessa Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que ela vai desde programação em bloco, Arduino, do mais simples ao mais sofisticado, né? E temos também os grupos de educadores Google, né, Mônica? Aqui em Santa Catarina eu acho que tem um grupo aí na sua cidade. Qualquer coisa, vocês entram em contato comigo, que eu passo o contato deles. Então, nós fazemos formações continuadas com os professores o tempo todo. Às vezes fazemos reuniões online, às vezes fazemos presencial na escola. Agora que a pandemia diminuiu muito, né? A gente pegar ambientes, fazer parceria com as escolas e trabalhar ali. Mas é online mais agora. E ali é mais nós trabalhamos as questões de ensinar a tecnologia, mais as ferramentas Google mesmo. Mas eu acho muito importante a gente ter esse conhecimento do que a gente pode fazer
com as ferramentas Google, por exemplo, que eu e a Mônica, nós criamos jogos com Google Apresentações. Ou essa semana nós estamos trabalhando com Google Apresentações a modificação de imagens, ali dentro de um conteúdo do 9º ano. Então, é importante nós conhecermos as ferramentas, porque elas são gratuitas, elas estão disponíveis para todo mundo que tem uma conta do Gmail. Pode-se trabalhar à distância, compartilhamento, em colaboração, e esses grupos eles são muito ativos aqui em Santa Catarina. Tanto a RIBAC está começando agora, né? Nós estamos aqui há 8 meses, né, trabalhando aqui. Ela ainda não tem os núcleos municipais, mas os GIGs têm, tanto o estadual, que a gente se reúne, como os encontros municipais. E são muito importantes. Se você procurar, Felipe, nas faculdades, elas devem ter os grupos, né, que voltados para aquilo que você quer. Eu vou dar o exemplo de Joinville. Nós temos o Fab Lab, onde a gente trabalha programação, trabalha robótica de Arduino. Nós temos na UDESC a Copilud também, se alguém se interessar, que é um grupo onde a gente debate os jogos digitais na educação. Então, se você procurar... Germe, né? Isso, também. O Germe também na UDESC. Então, se você procurar nas faculdades, geralmente eles têm os grupos de estudo e eles se direcionam mais para aquilo que você tem interesse, né? Então, por exemplo, eu gosto de jogos digitais, eu vou participar de um grupo de jogos digitais. O meu negócio é Arduino, eu vou procurar o Fab Lab, né? Mas a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, você vai achar de tudo um pouco. Eu acho que é o mais variado nesse maker, tá? Valeu, gente. Que massa. Perfeito, muito bacana aí essas possibilidades todas, né? E a gente acha que dá para fazer mais, talvez uma pergunta, ou no máximo 2, para a gente também não... Todo mundo aí tá, né? Daqui a pouco ele começa aí a ficar pronto o almoço, ou vai fazer alguma outra coisa. Mas então a gente acha que espaço pelo menos mais uma pergunta, daí para a gente já ir tentando encerrar. Alguém tem mais alguma pergunta que ficou aí engasgada e que gostaria de fazer? Uma pergunta, um comentário? Vamos aproveitar aí. Tudo certo? Elice, tu quer fazer? Eu tenho várias perguntas, né? Mas eu também posso entrar em contato depois, Elice. Tu quer colocar alguma coisa? Não, vou bem rapidinho, então. Queria só dizer, assim, agradecer demais a Kátia, a Mônica, assim, eu sinto como um presente, sabe? A gente conhecer o trabalho de vocês. É muito inspirador. E que bom, né, saber da disponibilidade de vocês de acionarmos, né? Acho que vocês vão ser acionados, sim. Fique à vontade. E é isso, assim, eu também tenho um monte de perguntas. Eu fiquei muito, assim, muitas coisas me tocaram, mas uma coisa que me tocou muito foi isso do protagonismo dos alunos, dos estudantes. E tem uma certa intenção também de vocês no sentido de formar lideranças, né? E me parece que tem uma questão de um programa aí, né? Esse aluno tem algo no sentido do aluno, não sei se ele é bolsista, se ele recebe uma bolsa. Eu fiquei muito curioso para saber como é que funciona isso, de vocês identificar os alunos, né? Esses que vão ajudando. Vocês falaram que também isso muda, né? Então, eu fiquei muito curioso para entender um pouco mais como é que isso funciona, porque vocês deram exemplos, assim, que fizeram eu babar aqui com os efeitos, né, do trabalho de vocês. E eu não sei, Duda, sugeriria que talvez a Duda já emendasse também a pergunta, né, para a gente, e os comentários dela para a gente poder aproveitar. Se não der tempo de falar da minha pergunta, não tem nenhum problema, tá? Mônica e Kátia, a gente vai incomodar vocês em outros momentos, né? Muito obrigado aí pelo tempo e pela inspiração. Eu também fiquei bem curiosa de entender como que funciona essa ideia aí. Eu sei que tem algumas coisas parecidas de estudantes, por exemplo, que vêm das escolas participar de projetos na universidade, que já é muito interessante, assim. Então,
saber que isso tem acontecido dentro das próprias escolas também faz a gente ficar bem feliz mesmo, né? Porque esse movimento é muito importante. Eu acredito que faz toda a diferença na vida dos estudantes que participam disso, né? Mas a minha pergunta, dentre todas as que eu fiz, eu escolhi perguntar um pouquinho dessa relação que vocês têm de vocês trazerem, né, de que todo mundo tem um pouco de conhecimento, todo mundo sabe de alguma coisa, né, e de a gente aproveitar esses conhecimentos. E aí eu fiquei me perguntando como que vocês se preparam para lidar com esses diferentes conceitos, né, porque a Mônica trouxe, né, que ela é formada em informática, em pedagogia, então eu fiquei pensando como que ela faz, e a Kátia provavelmente também tem um pouco dessas questões, para fazer essa integração, né? Por exemplo, quando vai fazer uma prática que é voltada mais para ciências. Como que ela faz para ir atrás desses conceitos? Como que vocês fazem essa articulação com os próprios professores, que eu imagino que também tenha muito a ver com isso, né? Com os professores das disciplinas, e também de onde que partem as ideias, né? Se muitas vezes isso é uma demanda do próprio professor, e aí vocês auxiliam a fazer essa prática, ou se vocês têm as ideias e procuram os professores, ou se às vezes partem dos estudantes. Então, eu fiquei me perguntando um pouquinho dessas relações também. Bom, Eduarda, já começa assim, que a gente não sabe nada e a gente admite isso, né? Aí, entrando no protagonismo do aluno, ele é que vai trazer, que nem eu falei, eu substituí ciências, eu não sabia nada daquilo, tal conteúdo, e vocês vão produzir. Então, eles acabam trazendo conhecimento para você. Parceria é a coisa, assim, chave. Se eu não sei, alguém sabe. E a gente traz esse alguém que sabe. E quanto à proposta, é assim, a gente está sempre aberto. O professor, por exemplo, a professora de geografia falou assim, eu vi o que você fez em ciências e quero aplicar em geografia. Então, às vezes, é aquele negócio, eu vi o que você fez. Eu peguei um dia um primeiro ano inteiro e eu fui trabalhar com o primeiro ano. No dia seguinte, a gente apresentou para a professora, que faltou naquele dia, e veio a professora do outro primeiro ano, também quero. Então, às vezes, eles olhando, a gente não precisa dar muita ideia. Mas, como já emendando na pergunta anterior do aluno digital, e a Kátia falou muito bem disso, o aluno digital ele está lá para apagar o incêndio pela gente, para que a gente não tenha que correr atrás de coisas básicas. E aí a gente pode ser pesquisador também, pesquisar. Então, por exemplo, eu estou fazendo um grupo de pesquisa agora no programação com alunos superdotados. Então, a gente vai pesquisando e a gente leva, olha, eu fiz isso, deu certo, e às vezes acaba contaminando outros, né? E nas substituições é a coisa maravilhosa, tem gente que fala, meu Deus, eu tenho que substituir. Eu, particularmente, eu falo, que bom, eu tenho que substituir, porque aí eu vou mostrar coisas novas. Mas, realmente, a gente parte do princípio que eu não sei tudo e eu vou ter que aprender alguma coisa, né? Por sorte, a minha especialização... o meu mestrado é ensino de ciências e matemática, então já dá uma forcinha aí. Mas me joga para o português, para a geografia, estou bem perdida. Mas na EJA eu já fui professora de história e geografia, e a gente deixa na mão dos alunos e eles trazem o produto. E é uma coisa assim que entra um pouco do que a gente está falando com o professor Celso. Eu já trabalhei conteúdos com alunos de terceiro, quarto ano, que eu trabalhei com terceiro ano de ensino médio. Então, é só o jeito que a gente pega. A gente pode reaproveitar de vários jeitos o mesmo projeto. Né? Então, A questão também de como a gente seleciona os alunos digitais é muito por interesse deles, tá? Nós chegamos e nós convidamos para o grupo amplo. Então, assim, aí vai vir 15. Desses 15 vão terminar ficando 5, 6, 8, porque eles mesmos, olha, professora, eu não me identifiquei. Beleza, nós não forçamos ninguém, ele não se identificou, bola para frente. Nós procuramos outras pessoas. E tem aqueles que já vêm no início do ano perguntar, professor, eu posso ser o teu aluno digital? Porque já viu o trabalho no ano anterior e já quer fazer. A questão de bolsa, eu tenho o projeto Meninas da Ciência, que elas têm a Bolsa CAPES. Mas isso eu tive que correr muito atrás para conseguir. Por isso eu tenho só 3, porque eu consegui só 3 vagas na CAPES agora. Por isso a ideia é ampliar para mais ano que vem.
a bolsa delas é muito pequenininha, é R$ 100. A gente olha assim, meu Deus, o que que é R$ 100, né? A gente não vai no mercado, não compra nada. Mas é que para elas são crianças, é o dinheirinho delas. Já ensina também a questão de responsabilidade. Eu sempre falo com elas assim, porque elas assinam contrato com a CAPES, é tudo certinho. Eu falo, gente, é um trabalho, é igual a tua mãe e teu pai sair para ir trabalhar. Você tem horários, compromissos e responsabilidades a cumprir. E aqui é a mesma coisa. Só que você está aprendendo. Então, você está recebendo um dinheirinho, um valor mais de incentivo do que um valor que seja substancial, mas você tem que já lidar, já se prepara para depois no mercado de trabalho, para agir da mesma forma, horários, prazos, exigências, e a gente também não passa muita mão na cabeça, não. Nós, assim, é para fazer isso na data tal, na data tal. Então, agora elas tinham que me entregar uma atividade pronta e elas não fizeram, foram conversar, foram fazer outras coisas. Eu sentei com elas e tive uma conversa séria e elas, olha, rapidinho foram lá e fizeram. Porque assim, não pense que no espaço maker é só amores, que a gente só passa a mão na cabeça do aluno, porque muitas vezes também a gente tem que sentar e chamar e conversar ali e ter eles junto ali, e chamá-los à responsabilidade. E não pense também que eu e a Mônica, que nós trabalhamos só metodologias ativas, ou só... Tem hora, gente, que o tradicional, ele entra. Tem hora que eu falo para os meus aluninhos, cruza o braço, fecha a boquinha e olha para mim, que agora eu vou falar. Nós temos que ter esses momentos também, porque como é que nós vamos fazer orientação deixando tudo solto o tempo todo, né? É uma coisa que é solta e não é ao mesmo tempo, porque nós estamos lá. E faz parte também, às vezes, a gente fazer uma coisa um pouquinho mais tradicional ali. Quando os meus alunos fizeram o dominó da tabuada, primeiro eles cruzaram o braço, olharam para mim, aprenderam como usar a régua, como é que vai medir os centímetros, para aí depois eles irem executar a tarefa. Então, o tradicional as metodologias ativas, que é o que a gente mais usa, a metodologia Stinka que a gente mais usa, ele tem que andar lado a lado, eles não são opostos, eles são companheiros. O importante é só relembrar, a escola tem que estar sempre aberta, mas que o contraturno demanda uma responsabilidade maior, então sim, tem que ter essa cobrança até do próprio aluno digital. Ele quer ser aluno digital, ele tem que assumir, com bolsa ou sem bolsa, a responsabilidade de estar lá, cumprir com os horários deles, com os deveres deles, porque quando existe esse contraturno, é a gente que está se responsabilizando por aquele aluno. E até na sala de aula, eles viram referência lá. Então, os professores, às vezes, daquelas turmas, eles já procuram aqueles alunos direto para resolver problemas entre os colegas, ou Ana, como é que eu faço isso aqui? Ou Henrique, como é que eu faço aquilo lá? Porque eles sabem que eles trabalham com a gente como aluno digital. Eles se transformam em líderes entre os pares deles. Eles se transformam em espelho, né? O que ele está fazendo, eu vou fazer também, porque olha só, está dando certo para ele. E aí, essa é uma parte que nós temos que fazê-los entender. Porque, querendo ou não, eles são líderes, eles se tornam líderes entre os pares. Então, assim, bato muito no pé, vai tirar nota boa na escola. Começou a tirar nota baixa, peraí, eu chamo e vamos conversar. Começou a faltar muita aula de manhã, por exemplo, que vai de tarde, a gente chama para conversar, porque eles são líderes ali dentro do ambiente deles. Tem que dar o exemplo, né, também, né? Não é só Exato. assim, né? Uhum. Eu coloco isso para eles, sabe, João? Esse é o problema de você ser líder, porque você lida tanto para o bem como para o mal. Então, se o meu líder está faltando muita aula, eu posso faltar. Se o líder está indo sem uniforme, eu posso ir sem uniforme. Sabe? São pequenas coisas que a gente vai trabalhando ao longo do tempo com eles e eles vão entendendo. Até assim, uma delas falou para mim, professora, ser líder é muito chato, eu tenho que fazer tudo muito certo. Infelizmente é assim. É verdade, às vezes tem isso, é mesmo.
Faz parte, né? Mas, nossa senhora, acho que a gente, para fechar 12 exatos, nossa, pontualíssimos, todos pontualíssimos. Eu acho que a gente poderia, né? A gente anotou um monte de coisa, né? Todo mundo deve ter anotado um monte de coisa, deve ter tido um monte de ideia, de vontade aqui de perguntar, e talvez, né, a gente possa fazer isso uma outra rodada num outro momento de novo, né? Enfim, acho que fica também a proposta, né, de talvez no futuro a gente fazer algum outro momento de novo para poder aprofundar e entender mais tanta coisa. Mas acho que de maneira geral eu achei muito bom, foi muito legal ouvir essa experiência. Eu conhecia muito pouco assim dessa parte, né, mais da que vocês trabalham ali, então foi muito legal. Acho que muito legal a participação de vocês. Depois a gente pode também conversar entre nós aqui, né, nos outros momentos que nós vamos ter, e fazer talvez até uma devolutiva, enfim, ou encaminhar outras perguntas, a gente fazer alguma outra interação. Isso também é possível. Espero que tenha sido proveitoso tanto para vocês, né? Tenham passado um momento legal, gostoso aqui com a gente. Os demais professores, né, aqui da Rede São Bento, os convidados externos, espero que conseguiu ter aproveitado um pouco, né? Isso, eu acho que certamente todos tinham muitas coisas para falar também, contribuir, mas o tempo às vezes não dá, né? Então, de certa maneira, é isso. Acho que eu agradeço muito vocês duas, né, ter disponibilizado esse sábado aí, essa manhã de sábado aí. Os demais, né, já têm participado também, agradeço também por estarem até o final, firmes e fortes, né, já um mês e meio, firmes e fortes todos. E é isso, agradeço. Se alguém tiver algum comentário final aí para fazer, essa é a hora, né? Obrigado em nome do projeto, em nome acho que da prefeitura também, vou me colocar aqui, né, em nome da prefeitura de São Bento também, agradecendo a participação de vocês. Nós também só temos a agradecer, é muito bom nós podermos falar um pouco, mostrar e incentivar os outros professores da educação a seguirem por esse caminho. Eu acho que nosso objetivo é mais isso, mostrar que dá certo e que não é fácil, mas é muito, muito prazeroso para nós. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, João, pelo convite também. Também queria agradecer o convite, né? Foi um prazer estar aqui com vocês e colocar assim, que a gente também espera a devolutiva até para a gente ter novas ideias do que aplicar, né? É na troca que a gente vai crescendo. Isso mesmo. Muito obrigado. E ficamos à disposição, tanto o João, se quiser marcar um outro momento, como de vocês para conversar. Perfeito. Então tá, pessoal, obrigado aí, né, pela participação, bom final de semana para todo mundo, né, bom sábado, bom domingo e até a próxima, é isso, né?